O texto que nós vamos ler já está ali. Quem está acompanhando está na página 27. Consciência cauterizada, e o texto de referência é este aí, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Tem aí na página 27. Conseguiu visualizar? Nós vamos falar um pouco sobre consciência cauterizada. O que é cauterizado? Alguém poderia citar um conceito de cauterizar? Uma mente fechada, imobilizada, insensível, impenetrável, está quase que uma mente que não se pode mais produzir nada, apenas acostumada com o que já tem. E uma mente acostumada com o que já tem é um perigo. Porque o comodismo, ele tende a ser uma parte constante. O comodismo é o contrário da zona de... Quando eu saio da zona de conforto, eu saio do meu comodismo. E porque, via de regra, as pessoas detestam mudanças. Quantos aqui gostam de mudar? Ninguém gosta de mudar, muda por necessidade. Vai dizer, pastor, o meu sonho de criança é fazer mudança pelo menos uma vez a cada 6 meses. Não tem este cristão que queira viver mudando, porque as mudanças elas são desajustadas. As mudanças elas trazem transtornos logísticos. As mudanças são um terror na vida de qualquer pessoa que gosta de ver suas coisas organizadas. E às vezes as pessoas compram uma casa para pagar enquanto tiver vida, para sair do aluguel, para não precisar estar mais mudando, porque para ela é preferível passar a vida pagando o que é dela do que passar a vida mudando do que é dos outros. E não porque não goste não porque teria condições, mas só para se ver livre da tal da mudança. Porque a mudança, as mulheres que gostam muito das mudanças, né? Toda vez que muda, é um Deus nos acuda. Porque a mudança, ela faz com que as coisas sejam desajustadas. E as pessoas que gostam muito das suas coisas organizadas, meu irmão, não tem coisa pior do que sugerir uma mudança. Não tem coisa pior do que sugerir uma mudança. Então, todas as vezes que mudamos, nós dizemos para nós mesmos que não estamos satisfeitos. Segura, cara. Aí o texto que nós vamos fazer referência está aqui, está projetado aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. A igreja do 3, vamos ler todos? 1, 2, 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha o que Paulo está aqui dizendo a Timóteo. A igreja sabe que Timóteo ele foi enviado para pastorear a cidade de Éfeso.
de Éfeso, Paulo chegou lá para implantar uma nova ordem dentro do que já havia sido estabelecido. Na cidade de Éfeso lá tinham pessoas que eram batizadas nas águas, eram discípulos de João Batista, foram batizados com o batismo que João Batista realizara e também fizeram com Jesus. Estas pessoas eram crentes como nós, eram pessoas que estavam dentro de um contexto que eles tinham uma superficialidade do que era ser cristão, mas eles não tinham a profundidade. E penso que uma das palavras-chave deste seminário será entre profundidade e superficialidade. Volta e meia nós estamos voltando dentro da superficialidade e da profundidade. Eles cresceram, foram instruídos dentro deste sistema, e Paulo, quando ele vai para a cidade de Éfeso, ele leva uma nova dimensão espiritual. Ele leva agora a proposta do Espírito Santo. A cidade de Éfeso, eu coloquei aí, está lá no capítulo, na página 28 do texto, os crentes de Éfeso conheceram o poder de Deus. Os discípulos foram batizados do batismo de João, receberam o revestimento do Espírito Santo, mas todas as boas obras da igreja foram deixadas de praticar. Todas as boas obras da igreja foram deixadas de praticar. O pastor Márcio está com esse material aí, Zatozé, que é do ano passado, esse aqui foi o que eu reformulei agora. Talvez a página dê uma diferença aí, não sei se vai dar diferença. Conseguiu botar aí? Na página 28. Está perto disso aí, um pouco para frente e um pouco para trás. Pronto. O que nós vamos observar dentro deste texto, consciência cauterizada, nós vamos compreender como é que se dá este negócio aqui. Primeiro, uma das evidências, que agora nós vamos entrar nela, é que uma consciência, quando ela cauteriza, ela já tem por normal que não é normal. Ela já acostumou. Tem pessoas que acostumaram tanto com a dor que a dor já não faz mais sentido. A dor já não dói mais. De tão acostumado que está com o sofrimento já não faz mais sentido. Tem coisas que acontecem na nossa vida que, de tanto virar rotina, torna-se parte da nossa estrutura. E essa estrutura não nos permite que nós tenhamos sensibilidade. Por exemplo, uma pessoa que está com a mão calejada. Quem sabe o que é com a mão calejada? Calejada é de tanto dar calo, de tanto mexer com o cabo inchada, já deu calo, então para ele a mão já está muito rústica e já não sente mais. Ou seja, a sensibilidade vai diminuindo ao ponto que a estrutura vai se enrijecendo. Quanto mais a minha estrutura se enrijece, mais dificuldade eu tenho de sentir. Quanto mais duro for o coração, mais impenetrável fica de Deus pelo seu Espírito entrar. Quanto maior é a minha dificuldade, quanto mais grosso e rude que eu sou na minha visão, dificilmente eu serei sensível para ver as coisas do Espírito. Por isso que as pessoas às vezes tendem a cair em certo comodismo e não querem mais mudar a trabalho. Por exemplo, quantos gostam de pensar aqui? Pensar, o ato de pensar. Quantos gostam de pensar? Pensar é bom ou é ruim? Pensar dá trabalho. Você sabe o que é pensar? É você estar alheio a tudo que está se passando à sua volta e concentrar apenas no abstrato. E aí, é fácil concentrar-se, pastor Wagner, no concreto. É fácil se concentrar no que é concreto. Mas no que é abstrato, não é fácil se concentrar. Porque como é que eu me concentro naquilo que não vejo? Como é que eu me concentro apenas no que eu idealizo? Apenas no que eu arquitetei com a minha mente, agora estou a visualizar o que não existe. Pensamentos. Eu começo a ir para o mundo do sobrenatural. Eu começo a entrar numa dimensão que ninguém foi. O teu pensamento é uma terra que ninguém jamais pisou e ninguém jamais pisará. Só Deus vai pisar. Só Deus conhece o que nós pensamos. Mas nós precisamos pensar.
o cristão ele precisa ser um pensador, porque pensar é uma qualidade que nós temos na nossa existência. Quem não pensa, como disse René Descartes, quem não pensa, não existe. Penso, logo existe. Ou seja, se tu pensas é porque tu existes. Quando Paulo fala para Timóteo, ele, uma dessas cartas nós chamamos